Olá pessoal, essa videoaula é um complemento do conteúdo que nós estudamos na aula síncrona do dia 9 de setembro, é a nossa quinta aula de introdução à contabilidade, em que nós estudamos os regimes de contabilidade. Nós estudamos, né, o regime de competência e o regime de caixa. Nós vimos que existem esses dois regimes e nós estudamos mais a fundo o regime de competência. Faltou nós estudarmos o regime de caixa. Tá? Então, essa videoaula complementar que eu estou gravando é para a gente tratar do regime de caixa, né? As suas especificações, os seus detalhes, né? E alguns exemplos sobre ele. Eu até acabei esquecendo de comentar na aula de ontem, mas essa diferença entre os dois regimes de contabilidade para nós calcularmos o resultado econômico e financeiro que uma empresa teve é o que explica algumas situações em que às vezes a empresa ela tem lucro, mas não tem dinheiro em caixa para fazer pagamentos. Né? Então, a empresa teve lucro, um lucro alto em um certo período, mas como as vendas foram feitas a prazo, acabou não entrando muito dinheiro na empresa nesse mês que ela teve muitas vendas. E aí, como consequência, no final do mês, ela acabou ficando sem dinheiro, ela teve que pegar empréstimos, por exemplo, para pagar suas contas, deixar as contas em dia. Né? Ou outra situação que pode acontecer é a empresa ter pouco lucro ou até mesmo ter prejuízo em um certo mês, mas ter bastante dinheiro em caixa nesse mês, né? Então, assim, essas situações acontecem porque quando nós calculamos o lucro na contabilidade, nós adotamos o regime de competência. E aí interessa para nós as datas em que as vendas foram realizadas, né? E não a data em que essa venda vai ser recebida. E o mesmo acontece para os custos e despesas. Nós lançamos os custos e despesas no cálculo do lucro pelo regime de competência no momento em que eles acontecem, no momento em que eles são consumidos, e não no momento em que é pago a compra da mercadoria que foi revendida ou no momento em que é pago a despesa que a empresa consumiu. Tá? Então, essa diferença entre a forma de apuração no lucro pelo regime de competência e pelo regime de caixa que às vezes explica essa situação da empresa ter lucro, mas não ter dinheiro, ou ter prejuízo e ter bastante dinheiro em caixa. Tá? Isso acontece porque o cálculo do lucro é feito pelo regime de competência. Tá? O fluxo de caixa, esse sim é feito pelo regime de caixa. Tá? Então, a ideia de nós estudarmos esses dois regimes de contabilidade aqui no curso de processos gerenciais é para que vocês conheçam a característica de como é apurado o lucro na contabilidade e isso ajude vocês numa situação do dia a dia de negócios, de gestão das empresas a saberem, né, conhecerem por que às vezes a empresa tem lucro, mas acaba precisando pegar dinheiro emprestado para colocar suas contas em dia, ou ainda a empresa acaba tendo, algumas empresas têm prejuízo e mesmo assim acabam tendo dinheiro suficiente para fazer seus pagamentos. Tá? Isso é explicado pela forma como nós calculamos o lucro na contabilidade. Tá? Bom, indo aqui para o regime de caixa, né, nós temos aqui que quando nós aplicamos o regime de caixa na contabilidade da empresa, na verdade, pessoal, as empresas geralmente adotam esses dois regimes. Tá? Esses dois regimes são adotados simultaneamente na empresa. O regime de competência é usado para calcular o lucro e o regime de caixa é usado para calcular o fluxo de caixa que a empresa teve no mês. Tá? Qual foi o resultado de caixa? Né? Se foi sobra de dinheiro, que nós chamamos de superávit, ou se houve falta de dinheiro, né? Saiu mais dinheiro do que entrou na empresa, que é o que nós chamamos de déficit. Tá? Então, esses dois regimes, eles são usados simultaneamente na empresa, só que cada um vai para um relatório separado. Tá? O relatório do lucro usa o regime de competência, que é a demonstração do resultado, o nome do relatório, né?
E o saldo do fluxo de caixa, que nós calculamos aqui pelo regime de caixa, ele é apresentado no relatório chamado Demonstração dos Fluxos de Caixa, ou pela sigla aqui, né, DFC. Tá? Mas assim, né, então, indo aqui para especificamente, né, o regime de caixa, nesse regime de caixa são consideradas como receitas, custos e despesas de um certo período, de um certo mês, somente as receitas e os gastos que foram recebidos ou pagos nesse mês. Tá? Então, no regime de caixa, nós vamos olhar para as receitas e para os custos e despesas e somente vamos lançar eles no cálculo do resultado financeiro aquelas receitas que foram recebidas no mês, independente da venda ter sido feita no mês atual ou se foi recebimento de vendas feitas em meses anteriores, tá? E nos custos e despesas, nós só vamos considerar como custos e despesas do mês aquelas que foram pagas neste mês. Independente delas terem acontecido no mês atual, que nós estamos calculando, né, o resultado financeiro, ou se foram despesas que aconteceram no mês anterior e que só estão sendo pagas agora. Tá? Então, essa é a característica do regime de caixa. Nós só vamos considerar receitas e despesas de um período aquelas receitas que foram recebidas no período e as despesas que foram pagas no período. Tá legal? Eu acabei comentando, né, mas por meio desse regime nós calculamos o superávit ou déficit de caixa que a empresa gerou nas suas atividades operacionais, tá? Então, no seu negócio, né, qual foi o resultado financeiro que a empresa apurou no seu negócio que ela pratica, né? Se foi sobra de caixa, que a gente chama de superávit, ou se foi falta de caixa, né? Que é o déficit, tá? E geralmente nós usamos ou melhor, geralmente o regime de caixa é o que é usado pelos órgãos fiscais, né, para tributar as empresas, para cobrar tributos das empresas, tá? A lógica é o seguinte: se a empresa faz uma venda a prazo, né, uma venda com um valor muito grande, e para ser recebido no longo prazo, não faz sentido os órgãos fiscais, né, federal, estadual, municipal, cobrarem impostos para essa empresa pagar à vista, por exemplo, no mês seguinte, sendo que ainda nem entrou o dinheiro da venda. Tá? Então, nesses casos, né, geralmente a tributação é feita em cima do dinheiro que a empresa vai recebendo das suas vendas. Né? Então, seria, digamos assim, que o regime de caixa, né, usado para a aplicação de tributação, cobrança de tributos pelos órgãos fiscais. Né? Conforme a empresa vai recebendo o dinheiro das suas vendas, que ela fez em um certo momento, aí ela vai tendo que fazer o pagamento dos impostos que incidiram sobre essas vendas. Tá bom? Bom, vamos ir aqui para alguns exemplos, né, para a gente conseguir ficar mais afiado aqui, né, no domínio dos conceitos do regime de caixa. Começando aqui pela situação de receitas, esses exemplos que eu vou apresentar, eles são os mesmos que eu apresentei para o regime de caixa, tá? Só que aqui no regime ou melhor, os mesmos que eu apresentei antes para o regime de competência, tá? Só que como agora nós estamos falando do regime de caixa, para nós considerarmos como receita ou despesa de um certo período, nós temos que olhar não a data em que eles aconteceram, mas sim a data em que eles foram recebidos ou que eles foram pagos. Tá? Então, por exemplo, aqui na situação da receita, nós tínhamos que no dia 15 de agosto, a empresa fez uma venda à vista, né, no valor de R$ 5.000. Esse dinheiro ele foi recebido através de uma transferência bancária pelo formato Pix. Né? Aí, o que acontece? Como essa venda foi feita à vista, esses R$ 5.000 vão ser considerados como receita de agosto. Tá?
Porque aqui no regime de caixa, a gente tem que levar em consideração quando que essas receitas foram recebidas em dinheiro, tá? Em dinheiro ou depósito bancário, transferência bancária, quando essas receitas entram para o caixa da empresa, tá? Então, como nesse caso aqui do exemplo é uma receita à vista, essa receita será considerada como receita, essa venda, né, será considerada como receita de agosto, que foi o mês em que ela foi recebida. O segundo exemplo foi uma venda que a empresa fez lá no dia 20 de agosto, tá? Essa foi uma venda que foi feita a prazo, no valor de R$ 2.000, e o recebimento dessa venda ocorrerá no dia 10 de setembro. Nesse caso aqui, pessoal, como a venda ela será recebida no dia 10 de setembro, essa venda aqui será considerada como uma receita de setembro. Tá? Então, no mês de agosto, pelo regime de caixa, a gente não ia lançar receita nenhuma. Mas, lá no mês de setembro, quando vai entrar o dinheiro dessa venda, quando será recebido esses R$ 2.000 da venda, aí sim é que nós vamos reconhecer a receita pelo regime de caixa, tá? Porque no regime de caixa interessa o período em que as receitas são recebidas, tá bom? Próximo exemplo. O exemplo aqui que no dia 25 de agosto, a empresa fez uma venda também, né, no valor de R$ 14.000, só que essa venda ela foi recebida em duas parcelas. A primeira parcela, de R$ 7.000, vai ser, ou melhor, foi recebida à vista no ato da venda. Então, no dia 25 de agosto, a empresa recebeu R$ 7.000, tá? E o restante, os outros 7.000 restantes, só vão ser recebidos pela empresa no dia 16 de setembro, tá? Nessa situação aqui, pessoal, como o recebimento dessa venda ocorrerá em duas parcelas, nós iríamos reconhecer pelo regime de caixa receitas em 2 meses distintos, tá? O que acontece? Esses R$ 7.000 aqui que foram recebidos à vista no ato da venda, no dia 25 de agosto, serão registrados como receita do mês de agosto. Tá? Então, em agosto, nós iríamos registrar R$ 7.000 de receita pelo regime de caixa. E os outros R$ 7.000 que vão ser recebidos apenas lá no dia 16 de setembro, nós iremos registrar como receita no mês de setembro, tá? Que é o mês em que vai ser pago esses outros R$ 7.000. Tá? Então, nesse caso aqui, como houve o pagamento em 2 meses distintos, a gente reconhece como receita a parte recebida em agosto e o restante que vai ser recebido em setembro, nós reconhecemos como receita de setembro, tá? Porque no regime de caixa interessa a data em que as receitas são recebidas. E um detalhe importante, né? Como é que nós fazemos assim na contabilidade para identificar as receitas pelo regime de caixa, né? Nós vimos que quando se trata do regime de competência, é só a gente olhar a data em que a venda foi realizada, né? Mas no regime de caixa, como interessa para nós o momento em que essas receitas foram recebidas em dinheiro, né, recebidas no caixa da empresa, nós vamos ter que conferir a data do recebimento do pagamento dessas vendas. Tá? Então, esse é o critério, né, a informação-chave que nós usamos para identificar as receitas no regime de caixa. A gente tem que observar a data do recebimento dessas vendas, tá? Quando elas vão ser pagas pelos clientes. Tá legal? Indo para agora os custos, tá? Vamos lá. A gente teve, né, que no dia 15 de agosto a empresa fez uma venda, né? O custo dessa mercadoria que foi vendida foi de R$ 3.000. E essa mercadoria ela foi comprada à vista no mês de julho. Para os custos no regime de caixa,
O critério que nós vamos usar para lançar os custos em cada um dos períodos, em cada um dos meses na contabilidade, é o seguinte: nós vamos lançar como custo pelo regime de caixa um determinado custo, né, no mês em que ele foi pago, tá? Então, não vai ser no mês em que a mercadoria que nós compramos, por exemplo, foi vendida para o cliente final, mas sim no mês em que nós fizemos o pagamento por essa compra de mercadoria que nós fizemos. Tá legal? Então, indo para esse exemplo aqui, né, o que nós temos? A venda aconteceu no dia 15 de agosto. Tá? Só que essa mercadoria que nós estamos revendendo para o cliente final, ela foi comprada à vista em julho. Ou seja, a empresa comprou essa mercadoria por 3 mil em julho e fez o pagamento à vista dela. Então, no regime de caixa, nós iríamos lançar o custo dessa compra lá no mês de julho, tá? Que foi o mês em que nós fizemos o pagamento dessa compra. Tá? Até a título de ilustração, vamos supor, por exemplo, que essa compra ela tivesse sido feita em julho, mas o pagamento dela somente ia acontecer lá no mês de novembro. Nós iríamos daí lançar o valor dessa compra como custo do mês de novembro, porque seria no mês de novembro que nós iríamos pagar por essa compra. Tá? Então, quando se trata de custos, no regime de caixa, a gente vai lançar o valor que nós gastamos para comprar a mercadoria como custo do mês em que nós pagamos por essa compra. Tá legal? Um outro exemplo, né? O exemplo aqui da venda que aconteceu no dia 20 de agosto. O valor que a empresa gastou para comprar essa mercadoria que foi revendida foi R$ 1.200. E essa mercadoria ela foi comprada em julho, mas ela foi comprada a prazo, com o pagamento devendo ser feito no mês de agosto. Tá? Então, como o pagamento dessa compra de mercadorias de R$ 1.200 vai ser feito no mês de agosto, pelo regime de caixa nós iríamos lançar esse custo como custo do mês de agosto, porque foi o mês em que nós pagamos por essa compra de mercadorias. E indo por último exemplo aqui, né, nós temos que na venda do dia 25 de agosto, o valor que a empresa gastou para comprar aquelas mercadorias que foram revendidas nesse dia foi de R$ 8.000. Essas mercadorias elas foram compradas em agosto, tá, a prazo, e o pagamento dessa compra vai ser feito apenas no mês de setembro. Então, neste caso, pelo regime de caixa, nós iríamos considerar esses 8 mil que a empresa gastou comprando essa mercadoria como custo do mês de setembro, porque é no mês de setembro que nós vamos fazer efetivamente o pagamento dessa compra. Tá joia? Bom, e né, como nós comentamos lá no regime de competência, que para fazer a identificação do custo pelo regime de competência nós temos que manter um controle, uma ficha de estoque, aqui no regime de caixa isso é mais simples, né, para a gente fazer a identificação dos custos. Basta a gente olhar em qual data vai ser feito o pagamento da compra que a empresa vai fazer. Tá? Então, quando a empresa compra mercadorias, por exemplo, dos fornecedores, geralmente já é anotado lá no boleto, na fatura, na duplicata, qual vai ser a data em que a empresa vai ter que fazer os pagamentos por essa compra que ela está fazendo. Né? Então, é nessas datas que a empresa vai ter que fazer os pagamentos, é que nós lançamos os custos dessas compras. Tá joia? Aí se a empresa, por exemplo, compra assim, um total de R$ 10.000 de mercadorias e ela paga 4 mil no ato da compra, né? Por exemplo, no mês de agosto, e os outros 6 mil ela vai pagar lá no mês de setembro, nós iríamos lançar 4 mil de custo em agosto, que foi os 4 mil pagos em agosto, e R$ 6.000 como custo do mês de setembro, que foi o valor pago em setembro. Tá? Percebam aqui que quando nós estamos falando de regime de caixa,
Os meses em que nós lançamos as receitas, os custos e depois as despesas também, são nos meses em que aconteceram a movimentação de recebimento e pagamento dessas receitas e despesas. Tá? Então, por isso que no regime de caixa a gente não calcula o lucro que a empresa teve na sua operação, no seu negócio. A gente apenas calcula a movimentação financeira. Tá? Então, entenda assim, olha, quando a gente quer calcular lucro, usamos o regime de competência. E aí nós vinculamos, né, o custo das vendas com as vendas que nós fizemos. Né? Então, no mês em que nós vendemos, é que nós vamos reconhecer o custo daquela compra. Agora, no regime de caixa, o objetivo é apenas calcular qual foi a variação do caixa da empresa durante os meses. Tá? Então, não existe essa essa necessidade de nós vincularmos o custo da compra com o momento em que nós fizemos a venda. O que vai interessar para nós aqui no regime de caixa é apenas a movimentação financeira que essas transações aconteceram. Tá? É como se nós estivéssemos olhando lá no balanço patrimonial somente a movimentação de caixa e equivalentes de caixa que a empresa teve. Tá? No fim das contas, é esse o objetivo, né, de se calcular o superávit ou déficit de caixa pelo regime de caixa. A gente apenas calcula como que as transações financeiras impactaram no caixa da empresa, tá? E não estamos aqui, né, calculando o lucro, tá? Embora, como nós vimos, né, na aula de ontem, no longo prazo, o lucro ou o prejuízo ele se transforma também em entrada e saída de caixa, né? Então, se a gente pensasse assim, no cálculo do resultado da empresa pelo regime de competência ou pelo regime de caixa, ao longo de toda a vida da empresa, desde quando ela abriu até quando ela foi fechada, o somatório do resultado ele vai ser igual nos dois regimes. Tá? Mas durante os meses acaba dando bastante diferença entre eles. Tá? Indo aqui para o último exemplo que nós temos do regime de caixa é a situação das despesas. Tá? O que acontece? Nós tínhamos lá alguns exemplos, né? Como por exemplo o caso dos salários. Os empregados da empresa eles trabalharam durante o mês de agosto. Em 31 de agosto, a empresa fez a apuração aqui do fechamento da folha de pagamento, né? E calculou que o total da folha de pagamento vai ser de R$ 5.000. Tá? Essa aqui foi o quanto que a empresa deve, né, para os seus funcionários referente ao mês de agosto que eles trabalharam. Só que essa empresa vai fazer o pagamento dessas despesas de salário apenas no dia 5 de setembro. Tá? Então, como a gente está aqui avaliando o resultado pelo regime de caixa, nós vamos ter que lançar esse gasto aqui como despesa do mês em que ele foi pago. Tá? Então, essa despesa de salário aqui seria considerada como despesa do mês de setembro, porque o pagamento ele será realizado no mês de setembro, no dia 5 de setembro. Tá bom? E o caso aqui da energia elétrica, né? Nós temos que a energia foi consumida no mês de agosto, totalizando R$ 300, e a fatura ela deverá ser paga ainda em agosto, lá no último dia de agosto. Né? Pelo regime de caixa, nós temos que olhar a data do pagamento da despesa. Então, nesse caso aqui foi 31 de agosto, por isso nós lançaríamos a despesa de energia elétrica como despesa de agosto. O caso aqui da água, né, a conta de água, ela foi consumida no mês de agosto, totalizando aqui R$ 100, e a fatura deverá ser paga no dia 15 de setembro. Tá? Então, nesse caso aqui, como o pagamento do gasto com a conta de água vai acontecer em setembro, nós vamos lançar esse gasto com a água como despesa de setembro, tá? Que é o mês em que nós vamos pagar por ela. O caso aqui da internet. O contrato de internet da empresa prevê que mensalmente será pago R$ 150 pela internet. Né? O boleto referente à internet de agosto, né, a internet que a empresa usou em agosto, ele deve ser pago até o dia 4 de setembro. Tá?
Nesse caso aqui, como o gasto com a internet vai ser pago em setembro, nós vamos lançar ele como uma despesa de setembro, tá? Que foi a data, o mês em que nós vamos fazer o pagamento por ela. O caso do aluguel, a mensalidade do imóvel que a empresa alocou para fazer a instalação da sua sede, né, é de R$ 2.000. O boleto referente ao mês de agosto, né, o mês de agosto que a empresa ocupou aquele imóvel, ele vence, ele deverá ser pago no dia 2 de setembro. Tá? Então, nesse caso aqui, como o aluguel vai ser pago em setembro, nós iríamos lançar esse gasto como despesa de setembro. Tá? Percebam aqui, né, que no caso das despesas dá bastante diferença em relação ao regime de competência. Né? Aqui no regime de caixa, interessa para nós a data de pagamento da despesa, que muitas vezes, quando nós estamos falando de despesas mensais, consumos de serviço durante um mês inteiro, eles geralmente são faturados e devem ser pagos ali na primeira semana do mês seguinte. E pelo regime de caixa, isso implica nessa despesa sempre ser lançada no mês seguinte ao consumo delas, né? E aí, o que acontece? Se nós fôssemos aqui, só para título de ilustração, calcular o resultado financeiro dessa empresa, desses exemplos aqui, durante os 3 meses, né, que eles foram afetados, né, pelo regime de caixa, olha só que curioso seria o resultado dessa empresa. Nós teríamos aqui como receita de julho nenhuma, porque a empresa não recebeu nenhum dinheiro no mês de julho, tá? No mês de agosto, a empresa recebeu um total de 12 mil, então seria 12 mil a receita. E no mês de setembro, a receita seria de 9 mil, que foi 9 mil reais que a empresa recebeu em dinheiro, né, como pagamento das vendas que ela fez no mês de agosto. Tá? Então percebam aqui como só aqui nas receitas já tem bastante diferença em relação ao regime de caixa. Né? Quando nós entramos aqui na parte dos custos, também tem bastante diferença, né? Porque aqui nós lançamos como custo, nós lançamos o custo no momento, no mês em que nós fizemos o pagamento pela compra de mercadorias. Então nós tivemos, por exemplo, custo de 3 mil em julho, custo de 1.200 em agosto e custo de 8 mil em setembro. Percebam como muda bastante, né? E como ele é espalhado, embora nós tivéssemos feito todas as vendas no mês de agosto. Tá? Todas as vendas, né, aconteceram efetivamente no mês de agosto. Mas como nós fizemos o pagamento pelas compras de mercadorias em outros meses, né, pagamos em julho, agosto e setembro, percebam como ficou esquisito aqui a distribuição do custo dessas vendas, né? Por isso que quando a gente usa o regime de competência para calcular o lucro das vendas, o resultado que nós encontramos como lucro ou prejuízo, ele é muito mais preciso para refletir qual foi o desempenho da empresa naquele mês em específico, tá? Porque ele vincula o custo da venda com a receita que a empresa obteve com essa venda. Tá? A gente vincula quanto que a empresa faturou na sua venda e quanto que custou para ela comprar aquelas mercadorias que ela vendeu. Nós registramos essas duas informações no mesmo mês no cálculo do nosso lucro. Tá? Então a gente consegue apurar um resultado bastante preciso para ver se a empresa está tendo lucro ou prejuízo nas suas vendas. Tá? Nesse caso aqui, não tem como a gente fazer essa apuração de forma precisa, né? Porque percebam aqui uma coisa, olha, como que ficaria o lucro bruto da empresa? No mês de julho, 3 mil reais negativo, ou seja, um prejuízo bruto de 3 mil, né? No mês de agosto, 10.800 de lucro bruto. E no mês de setembro, R$ 1.000 de lucro bruto. Tá? Então percebam que a empresa teve aqui, né, prejuízo e lucro até mesmo no mês em que ela não fez vendas. Tá? Né, no mês de julho e no mês de setembro nós não tivemos nenhuma venda. Tá? Venda eu estou falando, né, datas de venda. Né? A gente olhou somente vendas que aconteceram em agosto. Então, assim, mesmo a empresa não tendo vendas em julho e agosto, ela teve prejuízo e teve lucro, né? Então, percebam assim que
que bizarro, né? Que acaba sendo o resultado. Por isso que nós temos que lembrar, isso aqui está refletindo a movimentação de caixa, tá? E não o lucro ou o prejuízo que ela teve. Quanto às despesas, né, percebam aqui que também, olha, praticamente houve um deslocamento, né, das despesas todas praticamente para setembro, porque foram o mês em que a empresa fez o pagamento dessas, dessas despesas, né? E aqui, como linha final, na verdade o professor esqueceu de ajustar aqui, tá, pessoal? Não seria lucro líquido, tá? Seria superávit ou déficit, tá bom? Superávit é quando o resultado aqui é positivo, tá? Então as entradas de caixa foram maiores do que as saídas de caixa. E déficit é quando as saídas de caixa foram maiores do que as entradas de caixa, tá? Esse conceito de superávit e déficit, vocês provavelmente já ouviram em alguns noticiários, né? Quando passa em alguns jornais televisivos, né? O resultado do setor público, né? Então, existe lá o superávit ou déficit das contas públicas, superávit ou déficit da balança comercial, né? É, que mais? Enfim, vários tipos, né, de informações relacionadas à política econômica, né, de um governo. Isso acontece, pessoal, porque quando nós falamos de contabilidade pública, as receitas a gente reconhece pelo regime de caixa lá, tá? E as despesas nós registramos pelo regime de competência, tá? Então, enfim, eu não estou querendo confundir, mas como em aulas anteriores nós comentamos que existem algumas diferenças entre a contabilidade das empresas e a contabilidade dos órgãos governamentais, o que acontece é que os órgãos públicos eles registram as receitas conforme elas são recebidas, conforme entra dinheiro no órgão, tá? E as despesas e os custos, elas são registradas como pelo regime de competência, tá? Então, a contabilidade dos órgãos públicos, ela é pouco misturada assim, uma parte é regime de caixa, que é o caso do recebimento, as receitas, né? E uma parte é regime de competência, que é o caso das despesas e dos custos, tá legal? Mas enfim, voltando aqui para a nossa apuração do resultado financeiro, né? Aqui, então, lembrando, não é lucro ou prejuízo. Aqui é superávit ou déficit, tá legal? Nós tivemos, então, aqui no mês de julho, déficit, ou seja, um resultado financeiro negativo, né, de R$ 3.000, indicando que saiu mais dinheiro do que entrou nesse mês, tá? No mês de agosto, tivemos um superávit de 10.500 e no mês de setembro tivemos um déficit de 6.250, indicando, né, que o resultado financeiro foi negativo aqui no valor de 6.250. Tá? Compare aqui o resultado do mês de agosto com aquele que nós apuramos lá pelo regime de competência. Dá bastante diferença, né? E isso acontece, né, porque no regime de caixa a gente avalia, né, apenas a movimentação financeira que aconteceu na empresa e não o mês em que as vendas foram realizadas ou as despesas foram consumidas. Tá joia? Bom, algumas vantagens aqui, né, do uso do regime de caixa, que como eu falei anteriormente, as empresas usam os dois regimes, né? Existe uma configuração no sistema da contabilidade da empresa que permite, de forma bem simples, né, fazer o controle da movimentação financeira pelos dois regimes, tá? Quando se fala então do regime de caixa, as principais vantagens que ele oferece para nós, né, quando fazemos a gestão financeira da empresa, é que ele avalia qual que foi o caixa gerado pela empresa num certo mês, né, o caixa gerado ou consumido, tá, porque o resultado financeiro pode ser positivo, superávit, ou pode ser déficit, né, um resultado negativo, no caso
ter sido gasto, ter saído mais dinheiro do caixa do que entrado, né? Então, essa avaliação da movimentação financeira do caixa é feita pelo regime de caixa, tá? Então, é importante para fazer esse tipo de avaliação. E essa avaliação também permite que a empresa faça um planejamento financeiro, porque como a empresa tem ali a previsão dos seus pagamentos e recebimentos que ela terá nos meses seguintes, usando, né, o regime de caixa, a empresa já pode prever meses em que vai sobrar dinheiro, né, meses que ela terá superávit, e aí ela pode planejar, por exemplo, investimentos que ela pode fazer com esse dinheiro, ela pode planejar distribuir uma parte desse dinheiro como dividendo para os seus proprietários, pode pensar, por exemplo, em aplicar esse dinheiro em algum título financeiro, pode pensar em amortizar dívidas que ela tenha, né? Ela pode planejar como usar essa sobra de caixa que ela vai ter, tá? E também, né, pode ser previsto, usando esse regime de caixa, os períodos em que a empresa vai ter déficit de caixa, né, nos meses em que vai faltar dinheiro no caixa. Então, através dessa previsão, a empresa já pode antecipadamente planejar em qual mês que ela vai ter que, por exemplo, solicitar um empréstimo no banco para conseguir manter as suas contas em dia, porque ela não vai conseguir gerar caixa suficiente naquele mês, né? Ela vai, em outras palavras, ter mais saída de caixa do que entrada de dinheiro naquele mês, né? Então, o regime de caixa possibilita, ou melhor, ele nos ajuda na gestão financeira da empresa para fazer o planejamento financeiro da empresa, tá? A gente pode prever o que fazer com a sobra de dinheiro e como buscar dinheiro para sustentar a empresa naqueles meses em que as saídas de dinheiro vão ser maiores do que as entradas. Tá legal?